Olá, meus amigos, já estamos aqui ao vivo e em cores para conversar com vocês, para dialogar. Na verdade, nós temos aqui um espaço chamado Diálogo pela Sustentabilidade. E o mais bacana de tudo isso é que é um espaço que a Citar Engenharia nos proporciona aqui dentro da Casa Cor. E o Instituto Movive, com a sua alegria e força e fé e garra de fazer diferente, nos proporciona também essa oportunidade de conversar com pessoas maravilhosas como o Thiago Hoffmann, que vai nos falar sobre sustentabilidade e sobre as ações do nosso governo para que tudo isso aconteça de maneira correta, de maneira bacana, como tem que ser. Então, Thiago, muito bem-vindo ao nosso espaço aqui, ao Diálogos pela Sustentabilidade. Ô Wesley, quero te agradecer ao Instituto Movive pelo convite, da gente ter a oportunidade de falar um pouquinho das políticas estaduais e aquilo que o governo do estado tem feito para caminharmos na direção da sustentabilidade, da preservação da nossa casa, que é o nosso planeta. E você está na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Inovação. Inovação e desenvolvimento ou desenvolvimento e inovação? Ou a ordem não altera, não altera nada? A ordem não altera, mas é inovação e desenvolvimento. Ok, inovação e desenvolvimento. E ele também é economista, não é isso? Isso. Ok, professor universitário. Exatamente. E amante deste tema estudioso dele, que é a sustentabilidade. E antes de nós entrarmos então nesse tema, sobre o que o governo do estado tem feito para isso, eu gostaria de saber o que o governador está fazendo lá na COP, porque nós temos o mundo inteiro voltado para este assunto, reunido lá. O mundo inteiro não. Acho que o nosso presidente não foi abafo caso, mas o nosso governador foi. Não é isso? E o que ele foi? Buscar ou levar ou entender-se com o assunto lá? Olha, Wesley, o governador Renato Casagrande foi eleito o primeiro presidente do consórcio Brasil Verde, que é o consórcio de governadores. Eu não tenho o número exato, mas praticamente todos os governadores aderiram ao consórcio, porque diante de uma carência de políticas nacionais lideradas pelo governo federal para a preservação ambiental e sustentabilidade, os governadores sentiram a necessidade de assumir o protagonismo nesse debate. E o Renato Casagrande, o nosso governador, tem uma história de luta, né, de militância na área ambiental. Ele que é engenheiro florestal, que já liderou no Senado comissão da área de ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento sustentável. Ele sempre esteve envolvido com a temática, então ele foi eleito entre os governadores o primeiro presidente do consórcio. Então ele foi chefiando o consórcio nacional, levando aos líderes mundiais aquilo que os governadores aqui têm feito e dizendo assim, olha, independente do governo federal, nós governadores, líderes também dessa nação, de certa forma, estamos aqui diante de vocês para dizer que nós estamos querendo que o Brasil continue e que melhore suas políticas na área de sustentabilidade, na área ambiental, e queremos fazer a nossa parte dentro dos governos estaduais, né? Levando uma série de compromissos dos governos estaduais e também, com isso, reestabelecendo um diálogo com a comunidade internacional que discute o tema, porque o Brasil está abrindo mão de muitos recursos a fundo perdido, internacionais, que poderiam estar auxiliando as políticas públicas nessa área e, infelizmente, em função da ausência da política nacional, a gente tem perdido esses recursos. Então, a gente tem a expectativa que com o consórcio, que é um consórcio formal, os governadores vão, cada um deles, dar uma contribuição financeira ao consórcio e também, com isso, conseguir receber recursos internacionais, permitindo que o Brasil retome suas políticas na área ambiental. Ah, isso que eu ia perguntar. Se esse consórcio permite, então, essa entrada de recursos internacionais para que possa implementar políticas bacanas de desenvolvimento sustentável aqui, não é? Apesar dessa questão toda de que a gente coloca que o governo não faz, então os governadores fazem, se não faz lá, a gente faz aqui. É bom lembrar também que o Brasil, por exemplo, é um país de proporções continentais, não é? Então, regionalizar também é uma questão além das políticas. Eu acho que é uma questão até de prática mesmo, de estratégia. Exatamente. Assim, cada estado tem as suas políticas também ambientais, tem as suas políticas de sustentabilidade e, como você falou, você tem regiões completamente diferentes, biomas completamente diferentes, então até as políticas também, elas precisam ser regionalizadas, então esse consórcio faz todo sentido. Independente de agora em diante do governo federal assumir algum protagonismo nesse debate, é necessária a existência desse consórcio e ele não vem para conflitar ou para concorrer com as políticas federais, muito pelo contrário, ele vem para auxiliar essas políticas federais nessa proteção ao meio ambiente, que é um tema tão caro para o Brasil, porque nós estamos discutindo, Wesley, isso é bom dizer para as pessoas, a sobrevivência humana na Terra. O que nós estamos discutindo é de que forma
nós, enquanto humanos, vamos continuar com a nossa espécie perseverando nesse planeta. Então, ou a gente entende que esse tema é central também para a economia, porque às vezes as pessoas ficam tentando criar um conflito entre o meio ambiente e a economia. E a gente tem que fazer... Muito pelo contrário, concordo com você. Exatamente, nós temos que fazer um debate e deixar claro para a sociedade que a preservação ambiental ela é fundamental para a economia. E essa preservação ambiental é que vai garantir a continuidade da vida na Terra. E eu continuo curioso sobre esse consórcio, sobre essa regionalização desse tipo de trabalho. Isso também se estende aos prefeitos? Como é que seria isso, hein, para os prefeitos? A ideia é que cada governador consiga depois, no seu estado, trabalhar suas políticas estaduais e estimular. Então, uma das metas do consórcio é que os governadores estimulem os municípios também para que tenham políticas municipais de sustentabilidade e preservação ambiental. Você sabe, Thiago, enquanto jornalista, eu tenho visitado muito essa pandemia até, porque nós ficamos mais dentro de casa e graças a Deus por isso também, porque podemos olhar mais para nós mesmos. Tenho visitado os municípios do Espírito Santo e fico encantado com a nossa diversidade. A gente costumava brincar assim, o Espírito Santo, brincar não, falar que o Espírito Santo é maravilhoso, tem mar e montanha, mas tem muito mais que mar e montanha. Então, todo lugar que você vai tem uma identidade própria, ainda não explorada. Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito na região do Caparaó. Eu fiquei impressionado como aquilo lá ainda é virgem, tem água, tem verde, tem tudo lá para ser mostrado, explorado de maneira sustentável, não é verdade? E ainda não está sendo feito um trabalho bacana lá. Então, essa regionalização pode contribuir com isso. Não tenho a menor dúvida do que você está falando, concordo plenamente. É só você olhar o quanto a economia do turismo, desse turismo de preservação ambiental, movimenta o mundo. Então, você tem gente no mundo inteiro ávida por consumir, entre aspas, consumir de forma sustentável, que é visitar, observar e até contribuir para a preservação daqueles sistemas ambientais que estão ali protegidos. Então, é o que a gente fala de não haver nenhum conflito entre meio ambiente e economia. Porque o meio ambiente bem e sustentavelmente explorado, ele gera riqueza e ele gera renda. É verdade. Isso tudo esquadrinhado em poderes especiais, né? Poderes que eu digo de legislar e de resolver as questões locais, ficam melhores ainda, porque realmente, como eu disse antes, somos um país muito grande. O Espírito Santo desse tamanho já é grande o suficiente para nos deixar longe do Caparaó, por exemplo. Nós estamos longe, quem está aqui em Vitória, do Caparaó. Pouco a gente sabe o que tem por lá. Inclusive, nós temos 70% do Caparaó. Minas Gerais só tem 30%. E Exatamente. A administração do Caparaó está em Minas Gerais. Então a gente fica vendo como nós precisamos realmente trabalhar melhor essa regionalização. Não sei se fugir do tema, isso aqui é uma questão que me incomoda muito, aproveitando a sua presença, eu coloquei aqui. Não, muito pelo contrário, o Mas turismo tem tudo a ver. Tem tudo a ver, não é? Com preservação ambiental. Pois é, aliás, o turismo, se não tiver preservação ambiental, você vai chamar as pessoas para conhecerem a sua casa suja, sua casa depredada. Exatamente. Então, realmente, você tem muita razão aí. Agora, o que o Estado tem feito em políticas públicas nessa questão de sustentabilidade? Exatamente, essa é boa pergunta. Já que o governador é o líder do consórcio, ele tem que dar um nós temos exemplo feito dentro de casa, né? E eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, que nós aderimos a todos os tratados e acordos internacionais de redução de carbono, todos eles nós fizemos a adesão aqui, tá? Então, o Estado do Espírito Santo hoje está adeso a todos os acordos e tratados internacionais que tratam do tema meio ambiente, preservação e sustentabilidade. Segundo, o governador, desde 2019, quando assumiu agora no seu segundo mandato, que ele já determinou via um decreto que todos os prédios públicos novos ou aqueles que passem por reformas, que eles tenham reaproveitamento de água e instalação de placas solares para a geração de energia e sustentabilidade dos prédios. Então, todo prédio público novo no Espírito Santo, de agora em diante, 2019 em diante, ou reformas, não pequenas reformas, é claro, reparos, mas reformas mais profundas, esses prédios contarão com sustentabilidade do ponto de vista da energia e do reaproveitamento de água. Terceiro importante, nós estamos com uma PPP, uma parceria público-privada em andamento, já em vias de lançarmos o edital para concorrência para criação de mini usinas solares. Nós queremos que o Espírito Santo seja o primeiro estado que toda a energia consumida pelo poder público seja gerada de energia de fontes renováveis, em especial da energia solar. Quarto ponto importante que eu acho que é legal destacar. Nós já temos um programa de muitos anos no Espírito Santo, que é modelo não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, que é o programa Reflorestar. O programa Reflorestar é um programa que trabalha, inclusive, com pagamento por serviços ambientais. Então, nós pagamos ao produtor rural para que ele mantenha a floresta de pé
preserve e consiga retomar nascentes, tá? E possa aumentar a cobertura florestal. E nós estamos evoluindo agora, Wesley, nessa lógica da sustentabilidade, de economia com o meio ambiente, para modelos híbridos, onde o programa reflorestal, o produtor rural, ele deixa a floresta de pé e com muita pesquisa da nossa Secretaria de Meio Ambiente, do INCAPER e do IEMA, ele consegue juntar a floresta em pé, as árvores com culturas, como o café, até o gado mesmo. Até o gado. Até o gado. O gado na sombra deve ser até um gado mais feliz. Exatamente. A gente consegue colocar café, cacau, pasto, tudo com floresta, criando um ambiente onde o produtor tira a renda da floresta, explora a floresta de maneira sustentável. Então, o programa Reflorestar é um programa premiado mundial e que o Espírito Santo, o governador agora levou o programa Reflorestar para a COP. E outra coisa que o governador levou é o nosso programa Gerar, que é um novo programa de estímulo à geração de energia a partir de fontes renováveis. Então, o programa Gerar tem uma série de políticas na área de pesquisa, na área de incentivos fiscais tributários, para que as pessoas físicas e jurídicas instalem placas solares ou outras fontes de energia, mas em especial as placas solares, e possam com isso, inclusive, economizar no seu tributo. Então, uma empresa que queira gerar até 5 megas vai ter no Espírito Santo isenção de ICMS na geração de energia. Então, ela vai, além de gerar uma energia sustentável para a sua empresa, ainda vai economizar no tributo. Isso pode chegar também ao cidadão comum? Sim, já há isenção para pessoas físicas também. A pessoa física já tem isenção e agora o programa Gerar está promovendo essa isenção até 5 megas também para empresas. Ah, então o programa Gerar também chega a esse nicho, né? Chega. A ideia do programa não é só um incentivo fiscal, não é só a redução tributária. Ele é um programa de incentivo que envolve, como eu falei, pesquisa, extensão, a parte fiscal tributária, entre outras atividades, com o objetivo de que nós possamos fazer com que não só o poder público, mas também a iniciativa privada e as pessoas físicas façam uso de energias geradas a partir de fontes renováveis. E quando a gente fala em turismo e sustentabilidade, a gente fala, na minha opinião, primeiramente de educação, de conscientização, na verdade, para poder realmente implantar essas políticas com o cidadão mais comum, com aquele que está lá capinando, né? Com aquele que está lá usando um aditivo na terra que pode ser nocivo ao meio ambiente. Então, na parte educacional, secretário. Também, dentro do programa Gerar, nós temos um programa educacional para a área de energias renováveis e nós já temos via SEAMA, em parceria com a SEAMA, programas, que é a nossa Secretaria de Meio Ambiente, programas de educação ambiental nas diversas áreas. Então, hoje a gente recebe escolas tanto estaduais quanto municipais para programas. Infelizmente, a pandemia ela acabou não permitindo que alguns desses programas tivessem, nos últimos 2 anos, aí, 1 ano e meio, continuidade em função da necessidade de não haver aglomeração de pessoas, né? Mas nós temos um programa de educação ambiental que funciona muito bem para que a gente possa gerar consciência. E também é bom lembrar, já ia me esquecendo, que nas escolas estaduais o tema é um tema tratado de forma transversal, ou seja, em todas as disciplinas os professores em algum momento vão abordar a temática da sustentabilidade e da preservação ambiental. Que bacana. Agora nós temos um tema também que é um pouco sensível, né, ao capixaba, que eu nem tenho certeza que como jornalista vou colocar aqui uma casquinha de banana para o senhor escorregar ou não escorregar, mas é papel do jornalista perguntar, então vamos lá. Nós temos um problema sensível nós aqui, que é o pó de minério, a poeira no ar, tudo isso. O que tem sido feito para que a gente possa diminuir esse impacto? Boa pergunta. Nós temos assinado, governo do estado, a empresa Vale, a empresa ArcelorMittal, o Ministério Público Estadual, um termo de compromisso socioambiental, TCSA. E esse termo de compromisso socioambiental, Wesley, prevê investimentos, eu não tenho o número exato aqui agora, mas é para mais de 2 bilhões de reais em melhoria dos processos produtivos dessas empresas para que elas não gerem o pó preto mais. Então, vou dar um exemplo. Lá ela tem uma correia, a Vale, que leva esse minério lá da usina até o porto onde esse minério é embarcado no navio. E é nesse meio caminho que o negócio foge, né? E aí, nesse meio do caminho, essa pelotinha de minério vai trepidando e essa poeirinha vai subindo. Então, se bate um vento nordeste, que é muito comum aqui na nossa Grande Vitória, esse vento nordeste joga aquele pó todo para a cidade. Então, a Vale fez a cobertura de toda essa correia. Lá eles estão trabalhando com aspersão de um polímero, né, que é uma tecnologia
que joga uma espécie de algum tipo de plástico, mas corretamente, ambientalmente correto, que joga nesse minério para que esse minério também não gere essa poeira. Ele cola nessa poeira e essa poeira fica ali preservada em cima desse minério. Então tem ali uma série de investimentos acontecendo, de melhorias também de chaminés, né, da preservação ali, para que nós possamos reduzir drasticamente essas emissões. Eu adoro fazer live, que as perguntas são, né, na hora, as pessoas começam a fazer perguntas para a gente aqui, ó. E nós temos aqui uma pergunta para você, para o senhor, na verdade. Como eu sou um pouco cego, vamos lá, me ajuda aqui. Pergunta se tem alguma ação de cunho sustentável na área do agronegócio. Muito bem. Na área do agronegócio, nós estamos, como eu falei, no nosso programa Reflorestar, nós temos a utilização sustentável da floresta. São os consórcios, né? Você trabalhar com atividades consorciadas. Então, o produtor rural ele pode deixar a floresta de pé, porque quando ele deixa a floresta de pé, ele vai receber por serviços ambientais, mas ao mesmo tempo ele pode fazer um uso sustentável com algumas culturas. Então, eu citei exemplo aqui do cacau, eu citei exemplo do café e citei exemplo também do gado, que já temos experiências exitosas da convivência dessas culturas com a floresta no âmbito do programa Reflorestar. Muita gente também costuma dizer que nós tivemos um excesso de plantio de eucalipto nos lugares onde deveríamos ter florestas. Tem algum tipo de política para rever isso ou alguma coisa para salvar as florestas do excesso de eucalipto? Eu acho que, na verdade, Wesley, esse é um mito que foi sendo criado. É um grande mito. A cobertura de eucalipto no Espírito Santo não chega a 2% da área agricultável do estado. O café ocupa mais de 20% dessa área agricultável, só para dar exemplo. O gado ocupa o pasto ocupa outros 30%, 40%. Sendo que no pasto, o problema ambiental é muito mais grave. No pasto, né? No pasto, gases, né? Além dos gases gerados no processo de alimentação animal, o pasto ele não segura a água que é gerado na chuva, por exemplo, gerando processo de erosão e perda de qualidade do solo. Se você andar no Espírito Santo, onde tem pastos antigos, áreas antigas de criação de gado, você vai ver verdadeiros desertos se formando. Eu fico absolutamente assustado quando eu vou para a região noroeste do estado e a gente vai vendo desertos se formando, porque são pastos abandonados, onde aquela terra não produz mais. Então nós temos problemas muito mais graves ambientais do que o eucalipto. O eucalipto, hoje, a cultura do eucalipto, via clonagem, evoluiu muito. Então, não estou aqui para fazer defesa de nenhuma empresa, é claro, mas de fato é um mito criado. Nós temos problemas ambientais muito mais graves e a cultura da criação de gado de forma extensiva, sem tecnologia, colocando um pasto de qualquer forma, com um regime de chuva muito irregular, causa muito mais problema do que o eucalipto. Sem contar muitas vezes o maltrato do próprio animal. Mas enfim, essa conversa para outra hora. E que bom que o nosso entrevistado de hoje, eu posso encher o chão de casca de banana que ele não escorrega em nada. Ele tem resposta para todas elas e isso é muito bom. Essa é a essência do diálogo. Colocar aqui as questões e ver as respostas tão bem colocadas por ele. Como entrevistado de hoje, eu posso te dizer que é um entrevistado que entende do assunto. E é muito bom quando a gente pode jogar bola dessa maneira, tá bom? Obrigado, Wesley. Muito obrigado, secretário. Parabéns, viu? Obrigado. Uma conversa realmente edificante. Eu saio daqui um pouco e muito mais bem informado. Muito obrigado mais uma vez ao Movive. Muito obrigado também à Casa Cor, na verdade, à TV Ambiental e à Titá Engenharia, que nos promove, nos promove esses momentos de enlevo, digamos assim, ambiental. Era espiritual que eu ia falar, mas o papo aqui é ambiental, então eu vou ficar com ambiental por hoje, tá? Beijo e até a próxima.